noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Quantos filhos de Deus temos aqui? Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos e faz a tua própria oração ao teu Pai nessa noite, se consagrando a Ele, preparando o teu coração para ser uma boa terra, para aquilo que Ele quer semear na tua vida nessa noite. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Você está aqui. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado porque nessa noite ela será semeada no nosso coração e ela dará muitos frutos para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Obrigado, gente. Coisa boa estarmos aqui congregando presencialmente. Você está feliz? Glória a Deus, só vai melhorar, amém? Só vai aumentar. Bom demais, boa noite também você que está acompanhando de casa. Que alegria, irmãos, podermos lançar aqui na nossa igreja essa biografia, né, um resultado de anos de trabalho. E glória a Deus, fico feliz pela honra de ter escrito, dele ter me confiado essa responsabilidade, sou grato a toda a minha liderança pelo apoio, a Mama Jen, que me ajudou muito, releu várias vezes, né, sempre pontuando, acrescentando algumas coisas. E também sou grato à minha esposa que está ali, por anos me perdeu por alguns momentos, em viagens, em tempos também de escrita, até nas férias também, mas ela sempre me apoiou. Obrigado, amor. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa leitura. Tem muitas lições aqui, principalmente nas entrelinhas, né, aprendendo com o exemplo de fé desse grande homem de Deus. E é sobre exemplo de fé que eu quero falar com você nessa noite. Vamos começar lendo Hebreus capítulo 13. Embora eu prefira dizer 12 mais 1. Verso 7. Diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Oh, aleluia! Na versão NVT, está escrito assim: lembrem-se de seus líderes, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Amém, irmãos? Amém? Você gosta de ler a Bíblia? Amém. Então, ele fala aqui 3 verbos. Primeiro, lembrar. Segundo, considerar. E o terceiro, imitar. Eu considero que isso seja uma ordem. Primeiro você lembra, depois você considera e você também deve imitar. Lembrar me remete muito à gratidão. A gente vê lá em Lucas 17, uma passagem que 10 leprosos chegaram para Jesus e eles receberam uma instrução, uma palavra, né, que curou a vida deles, porque quando eles colocaram essa palavra em prática, o milagre que eles precisavam aconteceu. Só que apenas um daqueles 10 se lembraram de quem deu a palavra. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero estar nesses 90%. Eu quero ter um coração grato. E quero expressar essa gratidão. Quero lembrar de quem me deu a palavra, de quem me ensinou. Amém? De quem me instruiu o que fazer. E aquele um voltou e Jesus o honrou.
Mas ele também perguntou: onde estão os 9? Então, lembrar é importante. Ser grato é importante. Em Gálatas 6,6, Paulo nos instruiu a fazermos participantes de todas as coisas boas aqueles que têm nos instruído a palavra de Deus. Aqueles que têm nos ensinado a palavra de Deus. O resultado que nós temos que lembrar também dessas pessoas. Amém, irmãos? Gratidão sempre vai fazer bem para nós. Desenvolver esse coração grato. O apóstolo Paulo falou sobre crescermos em ações de graças. Devemos ser hoje mais gratos do que ontem e amanhã deveremos ser mais gratos do que hoje. Amém? E a gratidão vai gerar muitas coisas na tua vida, coisas boas, bons resultados. Amém? Depois ele falou sobre considerar atentamente o fim da sua vida, ou pensar bem em todo o bem que resultou da vida deles. Outra versão diz atentar para o resultado que tiveram. Considerar significa você estar disposto a aprender com. Você fazer uma acurada investigação, você estudar sobre isso. Sobre a vida daquela pessoa, você observá-la bem. Isso é muito importante. Considerar também diz respeito à honra. Amém? Honra significa você conceder um peso diferente. Não sei se você já falou essa expressão ou ouviu alguém falar, mas tem uma expressão que a gente pode usar muito às vezes, que é: a palavra de alguém tem peso sobre mim. Quantos já ouviram isso? Isso é honra. Quando a palavra daquela pessoa tem um valor diferente de uma palavra de outra pessoa. Você está concedendo honra, né? Uma consideração. E Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, que a gente precisa ter os nossos líderes, aqueles que nos presidem no Senhor, que nos ensinam a palavra de Deus, em máxima consideração. Considerar, estar sempre atento, amém? Atento também para aprender com. Aleluia! E por fim, ele fala sobre imitar. E é sobre essa palavra, imitar a fé, ou seguir o exemplo de fé, que nós vamos falar nessa noite, remetendo também a esse grande exemplo de fé. Eu tenho certeza que essa biografia vai te ajudar a lembrar do pastor Bud. Se você não conheceu, vai te ajudar a conhecer o pastor Bud, a considerar, né, os resultados que ele teve na vida dele, a considerar, né, honrar a vida dele, e também vai te ajudar a imitar a fé que ele teve, a seguir o seu exemplo de fé. E eu posso te dizer que esse é o maior objetivo dessa biografia. Amém? É que possamos ter um referencial diante de nós, e isso é bom, e isso é bíblico, como nós já estamos vendo e vamos continuar vendo. Essa palavra imitar, no grego miemomai, também pode significar mímica. Você lembrou do imagem e ação, não lembrou? Quem já jogou imagem e ação aqui? Cadê os jovens? Me ajudem. Quem já jogou imagem e ação aqui? Ah, sim. Não é pecado jogar não, irmão. Pode levantar. Pecado é ser viciado. Mas jogar algumas vezes é bom. Se diverte. Amém? Imagem e ação, né? Uma das coisas é você fazer mímica para que os outros digam qual aquela palavra que você está tentando simbolizar, transmitir através da sua mímica. E uma das regras é que você não pode falar nada. Você só tem que gesticular, fazer a mímica. Eu gosto de algo que o apóstolo Guto falava sobre o pastor Bud. Ele disse que o pastor Bud, calado, já era uma pregação. Por causa do seu exemplo de fé, da sua vida,
de integridade, dos seus exemplos de integridade. E o escritor aos Hebreus, quando fala aqui sobre imitar, ele está falando sobre aquilo que a gente vê naquela pessoa, né, o exemplo de fé, porque a fé, ela pode ser vista. Eu gosto muito da passagem que está em Marcos capítulo 2, quando Jesus estava pregando no lugar e uns amigos trouxeram, né, um paralítico e o aglomerado era grande, eles não conseguiam passar, e aí eles subiram para o telhado, fizeram um buraco naquele telhado e desceram, fizeram toda uma engenharia para descer o amigo paralítico perto de onde Jesus estava. Quando Jesus viu todo aquele trabalho, o resultado, a ação daqueles homens, Marcos, ele narrou da seguinte forma, em Marcos 2,5, diz que Jesus, vendo-lhes a fé pode ser vista. Diga, a fé pode ser vista. É por isso que ela pode ser imitada, porque como eu vou imitar algo que eu não estou vendo? A fé, ela também pode ser falada. Mas sabe que uma mensagem transmitida de maneira não verbal, ela tem mais poder de convencimento do que uma mensagem verbalizada? Vamos supor que eu iria começar a pregação agora, tá certo? Boa noite, irmãos, graça e paz. É com muita alegria que eu estou aqui para lançar a biografia do pastor Bud. Estou muito alegre por essa noite, por esse momento. Muito agradecido a Deus. Não sou um bom ator não, mas deu para você entender, né? Você acreditaria em mim? Sim ou não? Não, porque o que você viu é diferente do que o que você ouviu. Sabe que a nossa vida precisa condizer com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós dizemos que cremos. E é isso que vai ter poder de convencimento. Amém? Aleluia. Imitar a fé é também, antes de mais nada, você imitar aquilo que aquela pessoa ouve, ou ao que aquela pessoa se expôs, você se expor também. Afinal de contas, Romanos capítulo 10, verso 18, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você quiser imitar a fé de alguém, você precisa ouvir as mesmas coisas que aquele alguém ouviu. É por isso que é tão importante você fazer o rema. Porque você vai ouvir as mesmas coisas que o pastor Bud ouviu. E as matrículas ainda estão abertas. Tem aula amanhã, 15 para as 8 da noite. Seja bem-vindo. Amém? Aleluia. Imitar a fé também é importante, você imitar aquilo que aquela pessoa falava, ou a atitude que aquela pessoa tinha, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4,13, sobre o espírito da fé, a atitude de fé. Eu criei com o coração, por isso também falei com a boca. Foi o que Jesus ensinou, que essa é a fé do tipo de Deus, lá em Marcos 11:23, se com a tua boca você fala o que você está crendo no seu coração, sem duvidar, vai ser assim com você. Amém, irmãos? Aleluia. Imitar a fé é também imitar as práticas. Porque como Tiago, no capítulo 2, versos 17 e 18, deixou muito bem claro, a fé sem obras é morta. A fé tem ações correspondentes, ações de obediência ao Senhor. Ele disse, se você apenas fala, da sua fé, mas não me mostra obras, eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras, com a minha prática, com a minha obediência. Aqui no livro eu relatei algo que eu ouvi o pastor Bud falar algumas vezes. Ele disse que o segredo do ministério dele foi que Bud foi um homem que somente obedeceu ao Senhor e assistiu ele trabalhar.
Se tem algo que o pastor Bud fez, foi obedecer ao Senhor, como Mama Jen falou aqui, ficar sempre com a palavra. Amém? O que a palavra diz, é isso que eu vou fazer. Amém, irmãos? Imitar a fé também é imitar as práticas. Gálatas 5:6 diz que a fé opera pelo amor. Uma vida de fé vai ser também uma vida de amor. E você vai ver muito amor nesse livro aqui. Nessa história de fé, é também uma história de amor. De amor a Deus, de amor às pessoas. Amém, irmãos? Mas nós devemos, de fato, ser imitadores de algumas pessoas. Aqui nós vimos sobre sermos imitadores dos nossos líderes, daqueles que nos ensinaram a palavra de Deus e que tiveram um bom resultado na vida deles. Eu desconfio que o escritor aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. A gente não tem como afirmar, mas eu vou ver com você também, nas cartas do apóstolo Paulo, várias passagens que ele falou sobre imitar. Mas antes eu quero ler um outro versículo que está na carta aos Hebreus, capítulo 6. Para imitar alguém, você precisa estar perto. Você precisa estar vendo aquela pessoa. Amém, irmãos? De quem você tem estado perto? A que tipo de influência você tem se submetido? Que tipo de exemplo ou de referenciais você tem colocado diante dos seus olhos? É por isso que é tão importante estarmos envolvidos em uma igreja local, servirmos em departamentos, porque isso vai nos colocar perto de pessoas, de líderes, que vão poder ser referenciais para a nossa vida, que vão poder nos dar exemplos de fé para seguirmos. Amém? Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas, o quê? Não vos torneis indolentes, mas imitadores. Imitadores. Daqueles que pela fé, e aqui o escritor acrescenta uma outra virtude, pela longanimidade ou perseverança, herdam as promessas. Então precisamos, de fato, mais uma vez estamos vendo, imitar algumas pessoas. Imitar a fé dessas pessoas, a perseverança dessas pessoas. Esse também é um livro que vai te ensinar muito sobre perseverança, sobre resiliência. Porque muitas pessoas desprezam os pequenos começos. E por isso, nas primeiras adversidades, elas desistem. Graças a Deus, porque o pastor Bud e Jen foram pessoas que pela fé e pela perseverança herdaram e ainda estão herdando promessas do Senhor. Amém, queridos? E assim vai ser comigo e com você. Para desfrutarmos das promessas de Deus para as nossas vidas, precisaremos de fé e precisaremos de perseverança. E por isso é bom termos bons referenciais. Pessoas que nós podemos imitar a fé delas. É interessante porque no versículo que lemos, lá no capítulo 13, verso 7, ele fala sobre considerar os resultados e imitar a fé. O problema de muita gente é que elas querem imitar o resultado. Mas o resultado, ele é consequência.
E o maior erro que nós podemos cometer é querer ter o resultado de alguém sem querer se submeter ao processo que aquele alguém foi submetido. O resultado, ele também é particular, é pessoal. Aquilo que Deus tem para a minha vida é diferente do que Deus tem para a tua vida. É diferente do que Deus teve para a vida do pastor Bud. Por isso que a gente não pode estar querendo imitar o resultado. Mas a gente precisa imitar aquilo que aquelas pessoas tiveram no processo que as levou até aquele resultado. Fé e perseverança. Diga comigo, fé e perseverança. Aleluia. Vou citar mais alguns textos do Novo Testamento que falam sobre imitar. Lá em Efésios 5, o apóstolo Paulo ele falou sobre sermos imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Só que em 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo foi bem mais ousado. Ele não falou apenas sobre imitar Deus, ele disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ousadia, né, irmãos? Lá em Filipenses 4:9, ele diz, olha, aquilo que vistes, que ouvistes, ele fala, aquilo que de mim aprendestes, que ouvistes e de mim recebestes, e o que vistes em mim, isso também praticar. Uma coisa é você falar para as outras pessoas fazerem o que você pregou, fazerem o que você escreveu, o que você postou lá na internet. Outra coisa é você poder dizer, faça o que você me vê fazendo. E vai dar certo. E Deus vai ser com você, e as promessas de Deus vão ser cumpridas na sua vida. Ei, Deus nos chama para ser referenciais. Diga, Deus me chama para ser um referencial. Amém? Aleluia. Mas para isso você precisa seguir bons referenciais. Amém? Para que você depois tenha também bons seguidores. Um outro texto, Filipenses 3,17, ele disse, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 1 Tessalonicenses 1,6, ele disse, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Amém? Eu quero te incentivar nessa noite a ser um imitador da fé que esse homem teve. Amém? Você está numa igreja de fé, numa igreja que tem muitos referenciais de fé, e você precisa ser mais um desse referencial. E para isso você precisa se submeter a seguir essa visão, a seguir essas pisadas que foram dadas. Quando a gente fala sobre seguir alguém, significa que a gente precisa estar por trás. Quando muitas vezes a gente é tentado e esse mundo nos estimula a querer estar na frente. Mas a palavra de Deus nos leva a querer estar por trás. A ter um coração de servo, a ter uma atitude de submissão. A ser alguém que vai servir outra pessoa e aprender com ela. A gente vê alguns exemplos na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê Josué, que se colocou como um fiel escudeiro a Moisés. Serviu Moisés, defendeu Moisés. E no final da vida de Moisés, diz que ele impôs as mãos sobre Josué e transmitiu a unção. A gente está tendo o tema da vez, uma nova unção, eu também vou falar um pouco sobre isso.
Moisés transmitiu para Josué, porque Josué estava no lugar certo, no tempo certo e fazendo a coisa certa. Samuel era conhecido como o servidor de Moisés. Esse é um título que poucas pessoas querem ter. Você é o quê? Eu sou um servidor. Teu ego não gosta muito desse título, mas teu pai gosta. Porque foi esse título que ele mesmo assumiu. E o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 2,5 a ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que era Deus, mas não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas por amor a mim e a você se tornou, foi reconhecido em figura humana e se tornou servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas é esse coração, essa atitude, esse sentimento de submissão que faz com que a gente tenha o mesmo resultado. Deus o exaltou sobremaneira. Ei, não fica buscando se exaltar. Decide assumir essa forma de servo. E no tempo certo, da forma certa, Deus vai te exaltar. Amém? Um outro exemplo que nós temos no Antigo Testamento é de Eliseu. Eliseu já estava lá servindo os seus pais quando Elias passou por ele e jogou sobre ele o manto, que significava, dele ser convocado para ser um discípulo, um aprendiz de Elias. E Eliseu foi fiel até o fim. Estava lá em cima de Elias o tempo todo. A ponto de que Elias disse, tá bom, pode dar um tempinho. Ele disse, não tiro meus olhos de você. Considerando, honrando, servindo. Ele tinha recebido o manto sobre ele. A convocação, a oportunidade. Mas depois, no fim da vida de Elias, diz que ele recebeu unção dobrada. Tem muitas pessoas que estão entre o manto e a unção dobrada, interrompendo esse processo, por falta de submissão. Elas recebem o manto, recebem a oportunidade, mas não perseveram até o fim, em obediência, em submissão. Aquele mesmo capítulo que nós lemos no início, de lembrar dos nossos guias, essa mesma palavra guia é usada no versículo 17, que diz, obedeça aos vossos guias e seja submisso para com eles. Ter alguém como referencial é estar disposto a se submeter a essa pessoa, a servir a essa pessoa, porque é servindo que você aprende. Foi o que aconteceu com Timóteo no Novo Testamento. Paulo disse, ele teve o seu caráter provado porque como filho ao pai ele me serviu. Timóteo foi provado, foi avaliado, aprendeu muita coisa, pôde ser corrigido em muita coisa, porque estava seguindo Paulo de perto. Amém, irmãos? Quantas pessoas no início tiveram a oportunidade de seguir esse casal de Deus, mas não se submeteram. Não tiveram a fé e a perseverança. Não imitaram a fé e a perseverança deles. Vai ver a vida dessas pessoas hoje. Mas vê a vida de quem se submeteu. De quem imitou a fé e a perseverança deles. De quem foi fiel nos momentos difíceis. De quem sorriu quando recebeu uma dura correção, mas se submeteu àquela correção. Se deixou ser ensinado. Vou usar uma frase que o pastor Bud usava. Está ficando quieto aqui. Geazi podia ter sido
para Eliseu o que Eliseu foi para Elias. Geazi podia ter tido a unção dobrada da unção dobrada. Uma progressão geométrica, né? Da unção, olha que poder. Mas ele tinha atitudes diferentes. Ele não imitou a fé de Eliseu, como Eliseu imitou a de Elias. Você pode estar inserido no mesmo contexto, mas se você tiver atitude diferente, você não vai provar dos mesmos resultados. Por isso que eu quero ler com você o Salmo 133. Temos falado nesse tempo aqui na igreja sobre uma nova unção. Lá em Romanos capítulo 4, irmãos, quando Paulo fala do exemplo de fé de Abraão, ele diz algo interessante. No versículo 12, ele diz que aqueles que são verdadeiramente os da aliança são aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Eu gosto dessa expressão, pisadas da fé. Paulo também usa essa expressão pisadas lá em 2 Coríntios 12, 18. Você pode até abrir lá. Antes da gente ler o Salmo 133, 2 Coríntios, capítulo 12. O verso 18, ele fala sobre Tito, que assim como Timóteo também foi alguém que seguiu, que teve Paulo como referencial, que imitou a fé dele. Ele fala, roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito ou com a mesma atitude? Não seguimos nas mesmas pisadas? Ei, meu irmão, eu quero te estimular nessa noite, não somente a ler esse livro, mas a ler esse livro e seguir essas mesmas pisadas, ter esse mesmo espírito da fé, essa mesma atitude. Amém, irmãos? Aleluia! Existem pisadas, essas pisadas estão muito bem claras aqui, que vão te ajudar a saber por onde andar. Amém? A imitar a fé e a perseverança, para ter as promessas de Deus cumpridas na tua vida também. Salmo 133, verso 1, diz, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O óleo, ele é um símbolo da unção de Deus. Amém? Do poder de Deus, da capacidade de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus. Como nós vimos no final, da vida, amém? De Deus. Temos falado sobre uma nova unção. E aqui ele fala sobre a importância de estarmos unidos, como isso é bom e é agradável. Estar unido, estar conectado. É por isso, mais uma vez, repito, você precisa estar ligado numa igreja local, ligado a pessoas, servindo com as pessoas, servindo pessoas, debaixo de uma liderança. E essa atitude de submissão, essa atitude de querer servir, de querer ouvir, de querer aprender, é o que vai te manter unido. Porque foi o contrário dessa atitude que fez pessoas deixarem. Mas quando você tem a atitude certa, você fica unido. E quando a gente está unido, meu irmão, Deus ordena a vida e a bênção dele. Mas é interessante que aqui quando fala do óleo, ele dá 2 exemplos. E nos 2 ele usa um verbo, o verbo descer. O que significa descer? Vamos lá, gente, me ajuda. O que significa descer?
É você tomar o sentido ou a direção de cima para baixo. Então diz que o óleo desce. Depois ele usa o orvalho como figura. Diz que ele desce. Então se eu quero o óleo, se eu quero o orvalho, eu preciso estar onde? Olha que revelação. Se vai descer, eu tenho que estar onde para ele me alcançar? Tenho que estar embaixo. Tenho que estar submisso. Ele diz, é como o óleo que desce do cabeça, vem de Deus, a unção vem dele, mas diz que passa pela barba, e não a barba de qualquer pessoa. Vem da cabeça e passa pela barba. A barba de Arão, do sacerdote, da autoridade, da liderança, daquele que instrui, daquele que é referencial. Daquele a quem você está submetido. E se você estiver servindo, se você estiver vestindo, se você estiver bem fiel, esse óleo vai te alcançar. Diz que o orvalho desce do monte. E monte significa firmeza, fidelidade. Se você for encontrado em fidelidade, esse orvalho vai te alcançar. E ele vai fazer florescer aquilo que ainda não estava florescendo. Aleluia! Sabe, irmãos, eu quero encerrar te fazendo essa pergunta. Quando eu estava escrevendo a biografia do apóstolo Bud, eu vi a importância disso, de ter um referencial, porque ele teve. O referencial do pastor Bud foi Kenneth Hagin. Até hoje esse ministério está, de certa forma, podemos dizer assim, submetido ao ministério Kenneth Hagin. Por causa dessa parceria, dessa fidelidade, do aprendizado. Amém? Mas se um dia alguém for escrever a tua biografia, o que essa pessoa vai escrever? E quem for ler, o que vai aprender com você? Quando a gente lembra dos nossos líderes, considera a vida deles e imita essa fé e perseverança, a gente também vai ter resultados que pessoas vão poder se espelhar neles. É isso que você quer para você? Hebreus capítulo 4 fala de 2 grupos de pessoas que ouvem a mesma palavra, mas que têm resultados diferentes. Porque um grupo de pessoas mistura fé a essa palavra que ouve. Coloca ela em prática, segue bem direitinho. Hoje, tem pessoas aqui que estão ouvindo, mas que talvez tudo que eu estou pregando não vai ter resultado nenhum na vida delas. Você quer estar nesse grupo? Espero que não. Desculpa, eu estou falando de pessoas que estão assistindo lá na internet, né? Ninguém que está aqui. Ouviram a mesma palavra, resultado diferente. Por quê? Porque tem um processo. E eu quero te chamar para ser fiel nesse processo. De fé, de perseverança. De crer com o coração, de falar com a boca. Amém? De colocar essa palavra que temos ouvido aqui, meu irmão, nessa igreja, em prática. Na tua vida.
Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer a diferença onde você está. Essa palavra vai começar a frutificar na tua vida e pessoas que estão perto de você, que convivem com você, que te conhecem, ou até pessoas que nem te conhecem, vão ver o resultado dessa palavra e vão te ter como um referencial, vão te imitar também. Possa ser que um dia ninguém escreva um livro sobre você, meu irmão, mas eu tenho certeza que quando eu e você chegarmos lá no céu, vão ter pessoas que vão dizer obrigado. Você foi um referencial para a minha vida nisso aqui. Você quer isso? Deus quer isso também. Deus te chama nessa noite para ser um referencial, para ser luz nesse mundo. E Ele quer te colocar em um lugar alto. Mas para isso você precisa estar brilhando. Você precisa estar colocando a palavra em prática. Aleluia! Quando Jesus se deparou com aqueles pescadores que tinham passado a noite toda pescando e não tinham apanhado nada. Jesus pede o barco emprestado, eles emprestam. Diz que tinham 2 barcos, 2 grupos de pescadores lá. Jesus pregou e no final Jesus deu um comando para os 2. Jesus disse, olha, vão mais fundo e lança as redes. Um líder, um daqueles barcos, o líder de um daqueles barcos, Simão Pedro, ele disse, Senhor, passamos a noite toda pescando, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. O pessoal do outro barco não fez a mesma coisa, não teve a mesma atitude. Mas eles ficaram lá, na praia, assistindo. Talvez ficaram criticando. É uma hipótese. Não acredito que Pedro vai se submeter a isso, não. Pescar de dia. Só porque esse homem falou, esse homem não é pescador não, ele é filho de carpinteiro, ele não entende de pesca não, quem entende de pesca é a gente. Sabe que teve muitas pessoas que disseram, esse é apenas um ex-caminhoneiro lá dos Estados Unidos. Mas Pedro foi. Diz que quando ele estava tendo aquela pesca maravilhosa, ele começou a fazer sinal. Aí o pessoal do outro barco disse que ele está chamando, está acontecendo alguma coisa. Aí eu acho que alguém disse, rapaz, eles estão cheios de peixe lá. Correram para ajudar. Ei, meu irmão, eu não sei você, mas eu quero que a minha vida seja como um sinal, dizendo, aqui tem peixe, pode vir, pode imitar, pode seguir, pode vir para essa igreja, aqui tem peixe, a palavra funciona. Deus quer te levantar como um sinal, e eu vou encerrar lendo com você João capítulo 12. Esse texto veio muito forte ao meu coração agora à tarde, meu irmão. Aqui, Jesus tinha, alguns dias antes, ressuscitado a Lázaro. Olha o que diz aqui, João 12, versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram mandar matar Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de quem? De Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Algumas pessoas ouviram falar, rapaz, tem um homem chamado Lázaro, que estava morto 3 dias, 3 ou 4? 4 dias, e Jesus ressuscitou ele. E ele está lá com Jesus. Será eu vou lá? Mas o objetivo deles não era nem ver Jesus, era ver Lázaro. Será que é verdade mesmo? Eu soube que Lázaro morreu. Ressuscitou. Não tinha mídias sociais naquele tempo, né? Para Lázaro postar uma selfie dizendo, ressuscitei. Hashtag ressuscitei, né? Foram atrás de Lázaro. E porque viram Lázaro, creram em Jesus.
Talvez tenham algumas áreas da tua vida que estão mortas, como Lázaro estava. Mas se você decidir colocar a palavra em prática e ter uma vida de fé e de perseverança, aquilo que o diabo queria te envergonhar, Deus vai te dar dupla honra. E vai ter gente que vai atrás de você. Deixa eu ver. Eu ouvi falar sobre você, eu ouvi falar. Ei, onde estão os teus testemunhos? O que Deus tem feito na tua vida? Você precisa proclamar isso. Ei, Deus quer te levantar como um sinal, como um referencial. E pessoas vão vir para Ele por causa de você. Você pode ficar de pé. Oh, aleluia. Fecha os seus olhos, faz a tua própria oração. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Você pode mudar a história dessas pessoas hoje. Eu não sei como está a tua vida, meu irmão. Deus pode começar a mudar a tua vida hoje. Se você decidir colocar em prática essa palavra. Rapaz, eu vou mudar. Eu vou imitar a fé dessas pessoas. Fé funciona. Diga comigo, fé funciona. Tem muitos Lázaros aqui. Tem muitos Lázaros aqui. Ei, Lázaro, vem para fora. Começa um novo tempo na tua vida hoje. Você não será motivo de vergonha. Você vai ser um referencial. Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Oh, aleluia! Recebe, meu irmão, uma nova unção sobre você nessa noite. Vamos nos consagrar ao Senhor. Pai, é para o seu louvor, para que você seja glorificado através de nós, para que o seu nome seja exaltado através do nosso nome, que as pessoas nos escutem, mas ouçam você, que as pessoas nos vejam, mas coloquem os olhos em Ti, que as pessoas nos sigam, mas que elas te obedeçam. Vamos cantar de novo. Minha vida é para o seu louvor. Tu és o meu Deus. Tu és o autor, aquele que me amou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor. Aleluia. Que no final tem uma fala do pastor Bud. Disse assim: o
fato de ser referencial para muita gente é um peso de responsabilidade. Preciso ter sempre uma vida de exemplo. Para isso, ter um relacionamento com o Pai é essencial. O Espírito Santo e a Palavra não podem faltar na vida de um homem de Deus. O Espírito Santo e a Palavra não podem faltar na sua vida. Amém? E Deus vai te levantar como um referencial para muitos. Você pode sentar. Tem alguém que está aqui nessa noite e deseja entregar a